Paulo Ricardo Paul. Se o senhor ou a senhora ainda não são inscritos no nosso canal, aproveite o card que aparece na parte inferior, inscrevam-se. O nosso canal é um canal de luta pela cidadania plena. Nos últimos 2 anos, quase 3, estamos nos dedicando exclusivamente à luta contra a violação de direitos de policiais militares e bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro. Mas assim que essa luta for vencida, nós voltaremos aos outros temas. Eu não sei se os senhores ou as senhoras já observaram isso. Caso não tenham observado o que eu vou comentar, procurem prestar atenção. Nós estamos na fase da propaganda eleitoral, no rádio, na TV, e nós dificilmente conseguimos escapar das propagandas eleitorais na TV, porque elas acontecem não só em um determinado período específico, né, ao longo do dia, como também tem as inserções. Então, de repente, você está vendo alguma coisa que te interessa, pum, vem uma inserção de propaganda política. Observem que no horário eleitoral estão surgindo propagandas do governo estadual, realizações do governo estadual. Aí você para e pensa e diz assim, opa, peraí, a eleição é para governador? Então por que o governo estadual está fazendo propaganda política no horário da propaganda eleitoral? Isso é sinal que estão vivendo bem o governo e a imprensa que está divulgando essas propagandas do governo estadual. É uma simbiose, é um ganha-ganha. O governo ganha pela divulgação e a imprensa ganha pelo recebimento do dinheiro para fazer essa divulgação. Diante dessa situação, não é muito fácil e não é difícil de entender que falar mal do governo não é algo assim muito aconselhável para a imprensa que está sendo beneficiada com as propagandas políticas. Talvez por isso, vamos deixar bem no condicional, que não temos como afirmar isso, nós ouvimos notícias de escândalos envolvendo o erário público, envolvendo o nosso dinheiro, no Brasil todo, né? No Rio de Janeiro também, o escândalo da UERJ, o escândalo da Fundação CEPERJ, escândalos que envolvem 100 milhões, 200 milhões, noticiados há algum tempo atrás. Hoje já até caíram um pouco no esquecimento, né? Ninguém sabe a quantas anda isso. Como explicar não ser notícia um escândalo de bilhões de reais? Se um escândalo de 50 milhões é notícia, como um escândalo de bilhões não é notícia? Era para ser notícia vários dias seguidos, talvez por semanas, explorando cada ponto do escândalo. Mas não é noticiado.
essa situação de quebra da paridade, de rompimento de direitos, ou se noticia, e corretamente, a quebra do direito de pessoas que pagam sua conta de água e não têm água nas suas torneiras. Quantas pessoas são? 500, 1.000. Esse escândalo que envolve bilhões de reais atinge 70 mil famílias. E não é noticiado. Não precisa ser um analista da mídia, do funcionamento da mídia, para entender que tem alguma coisa estranha nesse processo. Se um grande clube de futebol ganha seu jogo e um clube de menor investimento ganha também seu jogo, e no programa esportivo só se fala na vitória do clube de menor investimento, tem algo errado no processo. Não é assim que funciona. Então, se eu noticio escândalos de 50 milhões, como eu não noticio escândalo de bilhões? Se ambos envolvem o nosso dinheiro, o erário público, como é que eu noticio um pequeno e não noticio um gigante? Não faz sentido. Se eu noticio um fato que prejudica 1.000 pessoas, como eu não noticio um que prejudica 70 mil pessoas? Milhares de idosos, milhares de pessoas com comorbidade, um sem número de sequelados, alguns com vida apenas vegetativa. Como isso não é fato jornalístico? Mas está havendo uma circunstância que eu desconheço que está impedindo que a normalidade aconteça, que é noticiar esse escândalo de bilhões de reais. Nesse ponto, nós temos que destacar e valorizar o espaço que conseguiu o Grupo Visão da Tropa. Sobre tudo e sobre todos os envolvidos em todo esse escândalo. Inclusive, porque também faz parte do escândalo, você ter que investigar o escândalo e não investigar. Né? O policial, ele quando começa a sua formação, uma das primeiras coisas que ele aprende é na direção de que, diante de um fato ilícito, ele tem que tomar uma atitude, senão ele prevarica. Então, quando tantos têm conhecimento dos fatos ilícitos e não tomam nenhuma atitude, eles estão envolvidos no escândalo. É uma cumplicidade tácita. Eles não assinaram ali uma associação, mas estão associados. Uns não pagando, outros sabendo que tem que pagar, ou sabendo que não pode pagar, e deixando para lá. Já estamos vivendo isso há 32 meses. Então é muito importante que esses vídeos, eles circulem, eles viralizem de uma forma tal que comece a incomodar a grande imprensa, a imprensa televisiva, a imprensa das rádios. Esse assunto tem que entrar, tem que romper, vamos chamar de barreira, que está impedindo que isso seja tratado no jornal da hora do almoço, jornal televisivo, no jornal da hora da janta. Isso precisa ser divulgado
O povo precisa e tem direito de saber que nós temos escândalo de bilhões de reais acontecendo no estado do Rio de Janeiro. E que todos aqueles que deveriam fazer alguma coisa a respeito disso não estão fazendo nada. Então, o movimento tem que partir de meia dúzia de 3 ou 4. Então, foi excelente esse espaço alcançado pelo grupo Visão da Tropa. Espero que continuem obtendo esses espaços e que isso seja multiplicado cada vez mais, porque esse problema precisa chegar na grande imprensa. Eu não tenho dúvida que já chegou. Eu não tenho dúvida que eles sabem. Eu não tenho dúvida que as editorias sabem. Só que entre a editoria saber e aparecer na tela da televisão é uma distância muito grande. Envolve muita coisa. Então nós temos que fazer que isso que está lá dentro apareça nas telas das TVs de todo o Brasil, para que todo mundo saiba o que está sendo feito contra 70 mil famílias de policiais militares e bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro. Juntos somos fortes desde 2007.